Bom, pessoal, vamos lá. Eu, como sempre, eu gosto de escrever um texto para não esquecer alguma coisa que eu queria falar e depois sim a gente fala livremente. Então, como sempre, eu falei com o Márcio que hoje eu não ia escrever texto, mas eu acabei escrevendo texto que eu acho que fica mais fácil de explicar, tá bom? Ah, Antes de iniciar, eu quero deixar claro que isso não é uma ficção. Ah, Isso é Cabalá, é Torá oral. Está no Talmud e no Zohar. Não é invenção minha, não fui eu que inventei. Eu apenas condensei esses ensinamentos para ficar um vídeo mais simples para quem não tem ainda um conhecimento profundo da Kabbalah, que é uma coisa que precisa de muito estudo, um estudo místico mesmo. Então, tenham isso em mente. Não fui eu que inventei nada disso. Eu apenas estou colocando numa linguagem mais simples, tá bom? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu sei que alguém já vai pensar e pode falar: mas dizem os mais cabalistas, os mais místicos, que não é bom falar o nome da Lilith, igual eu estou falando aqui. Tem gente que prefere falar Li, tem gente que fala que não é bom, então cada um decida por si se vai falar o nome dela ou não. Também esse é um nome dado a aves da noite, coruja principalmente. Então, antes que alguém já fale, mas isso não é uma coruja, também pode ser. E vem daí a aparência de uma coruja que uma criança pequena nasce com asas. Então, isso seria, na verdade, um demônio noturno, um demônio da noite. O que são demônios? Para explicar antes de começar o texto. São anjos. Existem anjos celestes que são do bem e os demônios, que é o nível mais baixo do anjo que tem. Os demônios podem ser mortos, eles morrem. Os anjos são eternos, tá bom? Então, para já ficar bem claro o que a gente vai falar aqui. Então vamos lá. Depois que Deus criou Adão, Adão estava sozinho, ele disse: não é bom o homem ficar só. Então criou uma mulher para Adão, da terra, como ele próprio criou Adão. E a chamou de Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. Na mesma hora já começou a discussão. Ela falava: eu não vou ficar por baixo, isso na hora de fazer sexo. Eu não vou ficar por baixo. E ele disse: não, eu que não vou ficar por baixo, eu vou ficar por cima, pois você só serve para ficar na posição inferior, enquanto eu devo ser o superior. E Lilith, essa discussão tem na Kabbalah, tá certo? Não foi eu que criei isso aqui também, não. Então Lilith respondeu: somos iguais um ao outro, visto que ambos fomos criados da terra. Mas, na verdade, um não queria ouvir o outro. Adão não queria ouvir Lilith e Lilith não queria ouvir Adão. Ela foi criada com o objetivo de contrapor o bem. Tem o bem, tem o mal. Ela foi criada com a mesma força do bem, que é para contrapor isso que já já eu vou explicar e abrir para perguntas, que aí vai fazer mais sentido para vocês. Tá? Primeiro, deixa eu só terminar o texto que eu preparei. Por que Deus criou ela? O mal, a energia do mal. Porque com isso a gente pode exercer o nosso livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Por isso que existe o mal. O ser humano é a única criatura ou ser que tem o livre-arbítrio. E é isso que quer dizer, ou seja, que significa a semelhança de Deus. Daí vem a semelhança com Deus. Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus não tem olho, Deus não tem forma. Deus é tudo, tudo é Deus. Quando ele fala criado à minha semelhança, é porque ele deu a nós, seres humanos, o dom de poder escolher. Você escolhe para onde você quer ir. Você escolhe se você vai para o lado bem ou se você vai para o lado mal.
Anjos e demônios, por exemplo, são anulados pela vontade de Deus. Então, deixa eu aproveitar aqui também e tirar um tabu que tem os anjos caídos, os anjos que se revoltaram contra Deus, aí viraram demônio. Nada disso. Todos foram criados por Deus exatamente com essa missão, de atentar o ser humano. Eles fazem exatamente o que Deus quer que cada um deles faça, sem questionar e sem arrependimento por fazer. E nem o anjo celeste e nem os demônios têm vontade própria. Assim como os animais. Deus criou os animais têm o tal do instinto animal. A gente fala, a Torá, a Kabbalah fala da alma animal, né? Que seria, na verdade, a alma humana. Quando Deus criou o homem do barro, ele já colocou ali, quando ele fez o barro, assim como ele falou o nome dos animais, ele criou os animais, quando ele criou o corpo do homem da terra, do pó, ele já deu uma alma animal. Então, esse é o nosso instinto animal. O instinto que você tem como animal. Só que o animal, ele é anulado. Então, se a função dele é morder, é matar alguém, ou matar outro bicho e comer, ele faz sem ter nenhum arrependimento. Porque ele não tem vontade, os animais não têm vontade própria. Os animais fazem o que o instinto animal manda eles fazerem, ou seja, o que Deus programou eles a fazerem. Com a gente é diferente. Deus deu uma alma animal e depois ele soprou uma alma divina pelas narinas. Quando ele soprou, ele colocou dentro do ser humano uma alma divina. Então o ser humano tem duas almas, uma animal e uma divina. Isso é uma coisa para semana que vem, segunda-feira que vem, eu vou falar sobre isso, sobre os 3 níveis de alma e reencarnação. Então hoje só dar uma pincelada dessa, senão a gente muda o rumo. Eles fazem o que foram ordenados a fazer e não sentem nenhum remorso por isso. Então o animal não tem remorso. Se ele te mordeu, se ele te matar e te comer, é o instinto dele, ele está feliz do mesmo jeito. Foi para isso que foram criados. Lilith trouxe raiva e divisão. A Lilith trouxe a raiva e a divisão. Então vamos lá. Não Adão, ela trouxe a raiva e a divisão. Ela já nasceu conhecendo os segredos do mundo. Ela tinha conhecimento de tudo. Ela tinha o conhecimento da árvore do bem e do mal. Então, um dia ela olhou para cima, no corpo de Adão. Como era o corpo deles dois? Quando Deus criou, isso está no Rumash que eu mandei hoje, que tem a explicação do Rashi. Isso o Rashi explica, a Kabbalah explica, o Zohar explica. A primeira, Eva, essa primeira que é Lilith, ela foi criada costa a costa. Deus tirou uma costela e construiu um outro corpo e eles ficaram colados um de costa para o outro. Tá certo? Essa era assim. Então eles andavam juntos. Deus criou eles como sexo duplo. A gente vai entender isso aí já já. Depois é que veio outra Eva. Quando ela olhou para cima e viu a energia negativa, ela falou o inefável nome poderoso de Hashem, o tetragrama, que ninguém sabe. Não adianta falar que tem algum rabino que sabe. Deve ser um tzadik muito grande, que é como pronunciar as 4 letras do tetragrama. Ela sabia. Quando ela falou o nome, ela conseguiu se livrar do corpo de Adão e voou. Foi embora. Adão orou diante do seu Criador. Soberano do universo, ele disse, a mulher que você me deu fugiu. Imediatamente o santo, bendito seja ele, enviou 3 anjos. Senói, Sansenói e Samangelof, para trazê-la de volta. Depois vocês podem pesquisar esses nomes. E disse o santo a Adão, se ela concordar em voltar, o que está feito é bom. Do contrário, ela deve permitir que 100 de seus filhos morram todos os dias. Os anjos deixaram Deus e perseguiram Lilith.
a quem alcançaram no meio do mar. Os anjos encontraram ela no meio do mar, nas poderosas águas em que os egípcios estavam destinados a se afogar. Muito tempo depois, seria ali, foi onde os egípcios se afogaram, era onde a Lilith foi se esconder. Disseram-lhe a palavra de Deus, os anjos falaram para Lilith o recado de Deus, mas ela não queria voltar. Os anjos disseram, vamos afogar você no mar então. E ela respondeu, deixe-me, fui criada apenas para causar doenças a crianças. Se a criança for do sexo masculino, tenho domínio sobre ele por 8 dias. Por isso, se faz a circuncisão no 8º dia, quando o menino nasce. Após o 8º dia do seu nascimento, ela perde o poder. E se for mulher, por 20 dias. Quando os anjos ouviram as palavras de Lilith, eles insistiram para que ela voltasse. Mas ela jurou a eles, em nome do Deus vivo e eterno. Ela disse, sempre que eu ver você, ou os anjos, ou seus nomes, ou suas formas, em um amuleto, não terei poder sobre aquela criança. Ela também concordou que 100 de seus filhos morressem todos os dias. Consequentemente, todos os dias 100 demônios morrem. E pelo mesmo motivo, tem muito judeu, muita gente que coloca o nome desses anjos em um amuleto no braço da criança, alguma coisa, para que a criança não tenha influência dessa Lilith. Porque assim ela vê os seus nomes, lembra do seu juramento e a criança se recupera. Hashem já sabia de tudo isso. Ele queria que essa fosse a resposta dela. Porque Hashem a criou e programou para ela ser assim. Ela disse, eu sou a consequência espiritual do sêmen em vão. E os anjos entenderam que essa era a vontade de Hashem. Hashem enviou os anjos já sabendo o que Lilith tinha que fazer. Então Lilith se juntou com as forças do mal. Hashem a criou assim. Ela é quem influencia a pornografia e o adultério. A masturbação é um alimento para ela. Cada desperdício de sêmen representa um demônio que nasce. O homem que dorme num quarto sozinho, ou numa casa, não tem ninguém em casa, o cara dorme sozinho lá, ou ele dorme no quarto, mas sozinho. Ele é mais vulnerável a ela. A mulher é mais protegida que o homem nesse caso. Se o homem for dormir sozinho, ele deve falar o Shema Israel completo e deixar uma pequena luz acesa, para não ficar totalmente na escuridão. Que a escuridão, na verdade, segundo a Kabbalah, é a terra dos demônios. Tanto que Deus permitiu e disse, a noite é dos demônios. Os demônios estão ali. Por isso que tem esse monte de coisa, de noite é perigoso. De noite os demônios estão autorizados a sair e atormentar o ser humano. Então tente não se masturbar. O sêmen da masturbação carrega impurezas. A Kabbalah é contra a masturbação. Isso é Kabbalah. Mais uma vez, não sou eu que criei isso, não sou eu que estou inventando. Isso está escrito no Talmud, está escrito no Zohar, e se eu não me engano, está escrito no Shulchan Aruch. Então lá, no mar, na escuridão do mar, ela se uniu a Samael, Satã. E cada vez que fazem sexo, nasce um demônio. Por isso ela passou a ser considerada a mãe dos demônios. E só uma notinha aqui, Samael é um anjo demônio criado por Deus com essa função específica. Ele não se revoltou com Deus, nem caiu. Ele foi criado com essa função. Já falei em outros vídeos, ele é como um promotor. Ele primeiro te atenta
te coloca no mau caminho, guarda as provas e no julgamento ele vai lá e é ele que te acusa. Ó, fez isso, isso, isso. Então, essa é a função do demônio. O objetivo dos demônios, que são os anjos do mais baixo nível, criados por Hashem, é de colocar o ser humano à prova. E o demônio pode ser morto. Os anjos celestes não, eles são imortais. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Ele criou os dois, o bem e o mal, para que se confrontem e assim o mundo possa ser retificado pelo ser humano. Deus quer que nós façamos a escolha de retificar o mundo, mesmo tendo o mal como parte de nossa criação. Depois que eu acabar, eu vou explicar esses pedaços para ficar mais claro. Então, lutemos contra o Yetzer Hara, a má inclinação. Com isso, vamos trazer Mashiach e elevaremos o mundo, o nosso mundo aqui, de volta ao Éden original, onde não havia nenhum mal, não tinha mal. Depois disso, Hashem colocou Adão para dormir. E aí sim, ele separou os corpos que estavam colados pela costela de Adão e a Eva, que todos nós conhecemos, surgiu. Um complemento. O Zohar explica que Abel era filho de Adão, mas Caim era filho da serpente. Segundo o Zohar, Eva teve relações sexuais com a serpente. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, basicamente, é isso. Deus poderia ter mantido o mundo, quando a gente falou lá da verdadeira história de Eva, no outro vídeo, que está no canal do YouTube Bilei Noah Brasil, para quem não viu quiser ver lá. Deus podia ter deixado todo mundo lá, que o Éden era um lugar perfeito. Não tinha pecado, ninguém tinha maldade. Adão e Eva andavam nus, faziam sexo em qualquer lugar, igual qualquer animal faz, não tinha maldade. Eles só enxergaram a maldade o dia que comeram o fruto. Que, segundo o Rumash que eu tenho, era um figo. Mas tem muita discussão rabínica sobre isso, então não vamos considerar que seja um figo. Mas no Rumash que eu tenho, que eu mandei hoje para algumas pessoas, diz lá que era um figo. Deus quer, ele criou o mal, que é para nós decidirmos. Ele deu duas opções iguais. O bem e o mal têm a mesma força, o mesmo poder e se contrapõem. Então, o que ele quer de nós? Agora eu quero. Foi que Eva entendeu esse recado. A Eva, nossa Eva, não a Lilith. Que a gente abaixasse o mundo. Então, o mundo que a gente vê caiu, o Éden está lá. A gente precisa elevar o mundo de novo ao nível do Éden. E com isso, o próprio ser humano retificar esse mundo. Então, ele deu livre-arbítrio para nós, que é a sua imagem, para a gente escolher o bem. Ele quer ver para onde vai a humanidade. Tanto que ele já destruiu uma vez, né? Que foi o dilúvio, que tinha tanta maldade no mundo que ele se arrependeu com a criação e salvou Noé e a família. E mesmo assim, isso também é assunto para um outro vídeo, um filho de Noé vinha da linha do mal, que é os ligados a Caim. Abel é a linha do bem, Caim é a linha do mal, mas isso também, se eu começar a falar aqui, vai longe. Então agora eu vou abrir os microfones e quem quiser fazer pergunta, falar, fiquem à vontade. Só lembrando que semana que vem, só frisando, o tema é reencarnação e os 3 níveis da alma. Bom, quem quiser falar, pode a pessoa mesmo ligar o microfone, se assim não dá trombada. Alguém já ligou aí, pelo jeito. Ô Sérgio, aquele trecho que você falou lá que a Eva ela teve relação com a serpente, e daí nasceu Caim, né? Sim. Tá vendo? Tô. Teve
teve uma explicação também que eu assisti, acho que um Rav ensinando também e também tem um Rumash que fala sobre isso. Não, foi o Rav Shimon que falou no áudio lá no grupo dele. Adão também teve relações com os animais. Sabe aquele trecho que fala assim, ó, Adão, ele deu nome aos animais, aí ele não encontrou uma parceira, uma mulher, uma companheira que se unisse a ele. O Midrash fala, e o Zohar fala que Adão, ele teve relações com os animais também para encontrar alguma parceira que se encaixasse com ele e não encontrou. Por isso que está escrito isso lá na Torá. Lá. Não, é verdade. Eu não toquei nesse assunto, porque senão ele vai polemizando e a ideia hoje é falar da Lilith. Mas isso é verdade. Desculpa. Não Desculpa, tem, então. não tem desculpa, Bruno. Pô, legal. Mas o que acontece? Aquele era outro mundo. Então, por exemplo, a serpente, naquela época, ela tinha pernas e falava. Foi aí, depois do pecado, que ela induziu Eva a pecar, é que Deus amaldiçoou ela. Que ela não ia mais ter voz, só ia ter um síbilo e não ia mais ter perna e ia se arrastar. A serpente se interessou, já que você entrou nesse assunto, vou só dar uma aprofundada mais. A serpente se interessou por Eva porque ela viu Eva e Adão no Éden fazendo o sexo. E ela ficou excitada por causa da Eva. E aí ela traçou o plano. Preciso matar Adão para ficar com Eva. Na cabeça da serpente, isso também são os livros dos sábios judeus que dizem, Kabbalah e etc. Que ela achou que só Adão ia comer do fruto e Adão ia morrer e ela ficar com a Eva. Então ela manipulou a Eva e ela foi amaldiçoada exatamente por isso, por manipular a Eva. Você está certo, Adão, na verdade, depois da briga, Adão ficou longe da Eva por 130 anos. Então os dois... Caramba. Mas a Eva teve relação sexual com a serpente ainda com Adão. Entendeu? Porque não não tinha fidelidade. A serpente tinha boa de conversa e levou a Eva na conversa e fez um filho nela. Isso também é uma coisa que Hashem previu, ele é que planejou. Tudo que aconteceu, tudo que acontece, tem o planejamento de Hashem que às vezes a gente não entende. Muita coisa os sábios conseguem explicar e é isso que eu estou tentando passar. Agora, tem coisa que nem os sábios conseguem explicar, isso é só Deus que sabe, não tem como a gente saber. Mas é verdade, Adão tentou achar uma companheira antes de Eva nos animais e não conseguiu ninguém, daí é que vem a ideia de Deus criar uma parceira para ele. Muito bem, seu Bruno. Foi. Sérgio. Oi. Obrigado. Eu tô vendo aqui no Rumacho, aqui tá falando isso aqui, que ele, aquele... Eu também tenho uma pergunta. Tá, deixa o Márcio mandar e aí você pode perguntar. Tá, só você esperar ele concluir. Obrigada. Então, aí tá falando aqui que isso mesmo que o Bruno comentou e você, que ele saiu procurando mesmo aqui alguma parceira para ele. Aí tá aqui, ó, o comentário de Irache falando aqui que depois ele os examinou. Então ele saiu falando, Sérgio, que um Talmud falando assim que tinham 3 mulheres que eram, sabe, referência em beleza. Uma era Sara, depois que ela rejuvenesceu, né, para nascer o Isaac. Aí eu não lembro quem era a segunda mulher, mas falou assim que ainda que a que superava todas era a Eva. Falou assim que Eva era o padrão de mulher em beleza. Nada se comparava de tão bela quanto ela. Né? Então imagina assim, aí dá para entender o porquê que a serpente ficou tão apaixonada pela Eva. Exatamente isso. É isso mesmo. É isso. Que bom que você tem o livro aí, que isso também prova um pouco que eu não estou inventando história nenhuma. Esse Rumacho, pessoal, esse Rumacho é o melhor que tem. Esse tem as... Aonde encontramos? Na sinagoga a moça vai fazer pergunta lá, Malu. Eu acho que... Malu. Fala, Malu, qual a sua pergunta? Tá, obrigada. Bom, se é pecado ter relação sexual com... É pecado ter relação sexual com bicho, com animal, né? Deus assim nos ensina. Por que Deus permitiu, então, que Eva se deitasse com a serpente?
Porque era outro mundo, não era nesse mundo que a gente está, era num mundo elevado. Então, tanto que a serpente tinha perna e falava. Todos os animais se comunicavam. Então, é outro mundo, você não pode trazer aquilo para cá. Foi depois disso que Deus criou todas essas regras. A regra até então, era permitido por Deus se relacionar? Não era permitido. Só Adão tentou. Ele tentou, mas não conseguiu, porque ele não tinha companheira. Aí Deus deu uma companheira para ele. Uhum. Entendeu? Não tinha permissão, não tinha regra. O mundo tinha acabado de ser criado. Era o sexto dia isso. Tudo isso. Ainda, né? Isso de acontecer. Não existia ainda a proibição de não fazer. Eles não tinham esse mandamento de não ter relações. Por isso que eles acabaram fazendo. Exatamente. Também. Não tinha mandamento nenhum. Na verdade, o único mandamento que tinha era não comer da árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento. Sérgio, boa noite. É Marli. Qual era a influência da Lilith na criança, no menino até o 8º dia e a menina com 20 dias? Qual é a influência? Ela adoecia e matava para levar o espírito para ela. Ela fazia transformar essa criança num demônio. Que horror. E hoje não tem essa influência, seja no judeu, ou Bnei Noa, ou as nações? Não, a influência tem, mas tem que tomar cuidado. Por isso tem que rezar, tem que cumprir as coisas direitinho. Falar Shema Israel ajuda. Tem, lógico que tem. Eu acho que isso se A estende influência seria o quê? Sonhos? Seria perturbações? Né? Quais seriam essas influências, né? Verdade. Boa pergunta. Então, mas não é só sonho, pode adoecer. A criança podia adoecer, podia morrer, entendeu? Que essa é a função dela. Ela tem um menino, ela tinha 8 dias para tentar fazer mal. Podia ser morte, podia ser uma doença, podia ser um machucado, qualquer coisa. Nós temos 9 minutos e 30 para encerrar. Não, é tão rápido. Então, posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Tá gravando. Eu vi que está gravando. Eu deixei Olha a rebeldia. Olha, eu não sei se vai dar tempo de você chegar nesse assunto ainda, mas eu e o Márcio estávamos até comentando sobre ele esses dias. Então, a mocinha aí, eu não falo o nome dela, tá, gente? Eu não gosto, ligo. Eu não falo. Mas se falar, fala lá, traço aí o nome. Não pode falar. Não, eu não... Assim. É melhor eu não falar. Lili, pronto, a Lili. Eu ia chamar ela de corintiana, mas como eu acho que tem um monte de corintiana aqui, é melhor não falar. A mocinha, vou chamar ela de mocinha. Como que era a forma dela? Era carne e osso? Era um espírito? Eu quero saber como que ela se relacionava com Adão. Se ela era um espírito, como é que ela se relacionava? Eu fiz essa pergunta para o Rabino. Boa pergunta. Essa pergunta eu fiz para o Rabino Yaakov. O Márcio acho que lembra disso, que também a gente estava na dúvida, tem um tempo já. E aí o Rabino me respondeu que era um outro mundo espiritual. É como se fosse o corpo dos anjos. Não era, por isso que ela não é citada na Torá, nas Bíblias e tal. Não tem. Todo mundo acha que é só Eva. Na verdade, essa é a primeira Eva. Tiveram 2 Evas. E eles tinham um relacionamento no mundo espiritual. Não é o nosso mundo. Então, tinha um corpo colado, mas eles se relacionavam, entendeu? Um com o outro. Deus criou, no Rumash de hoje, nesse que o Márcio tem aí, ele fala que Deus criou os 2 como sexo duplo, né? Seria não um hermafrodita, porque o hermafrodita tem o sexo um em cima do outro. Na verdade, seria como uma minhoca, que é macho e fêmea. Não estou reduzindo, mas é mais ou menos isso. Uma pessoa escreveu uma coisa aqui embaixo agora que eu até iria perguntar, seria uma forma de energia? Realmente era isso que eu queria saber. Então, não era. Não é energia, é um corpo celeste. É que é difícil, igual, eu não sei te explicar o que é um corpo, como é um corpo de um anjo. O Rabino me disse que seria como corpos de anjo. O anjo, quando vem na Terra, ele assume uma vestimenta terrena, mas não é o corpo dele. E o corpo deles, nessa época, era como o dos anjos. Eu não sei te explicar o que é um corpo de anjo, um corpo celeste, mas não é uma energia, é um corpo.
Ô, Sérgio, Oi. o Rabino estava explicando uma vez que seria como se fosse uma mistura de fogo e ar, sabe? Mas só que não é esse mesmo fogo nosso, aqui da Terra, né? Seria mais ou menos isso. E nós somos dos 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e vento. Terra, fogo, água, né? E o ar. E o ar, isso. Que ar e vento é a Então, mesma coisa. então aí que eu me confundi aqui. Ele falou isso aí, então o corpo dos anjos são dessa forma. Então, é isso, é que ali é onde começou tudo. E depois, isso foi antes de vir para cá. Eles estavam num nível ainda mais elevado que aqui. Nesse nível, a serpente ainda falava, a serpente andava, tinha pata. Depois é que desandou tudo quando veio a segunda Eva. Então, o que vocês têm que entender é que isso aconteceu num mundo elevado, não num mundo igual ao nosso, um mundo mais elevado. Não é o mais elevado dos elevados, mas é mais que o nosso. Então, Sérgio, pode falar. Seria essa menina, como diz a colega aí, é o terror noturno, que está aí Salmo 91, que Também faz parte. O terror noturno não é só ela, o terror noturno são todos os demônios. Aí, mas faz parte, ela é terror noturno. Pelo que eu entendi, ela é bem forte. Que nos livre, Senhor. Seria que essa influência toda que está no mundo sobre essa questão do homossexualismo, que está quase que geral, seria também? Com certeza, com certeza. Conhecer a verdade, né? Com certeza. E o mais fraco nesse tipo da pornografia e tudo é o homem. Você vê que se você pegar uma mulher, se ela for prostituta e tal, mas se ela conhecer um homem, se apaixonar, ela larga a prostituição e segue uma vida normal. O homem é que tem esse lado de olhar para uma mulher que é mais bonita, que tem a bunda grande, que está de mini saia. O homem que é que tem essa tentação. A mulher não tem isso. Exatamente vem dela. Tudo vem da nossa amiga aí. Uma coisa lá. Mas o mais doido é que Deus sabia que tudo isso ia acontecer, né? Não e só mesmo sabia. Assim, não, ele planejou, ele fez para acontecer, que é para a gente lutar contra isso. Para não testar, Exatamente assim, isso. É isso mesmo. E na Terra tem filhos dela também? Oi? Tem filhos dela também na Terra, como o Rabino falou uma vez, claro, que aquele tipo, o pé grande era filho dela. Isso eu não sei te responder mesmo. Se eu falar, eu vou estar chutando. Não li nada a respeito disso. Tem filho dela, que é filho dela com Satã. Isso tem, que são demônios. Filho em carne e osso, que eu saiba, não tem, mas... As atitudes, né? Não vou assumir. Então, esse pessoal que trabalha com candomblé, essas coisas que chamam o nome daquelas coisas, são todos filhos daquele povo lá, né? Pode ser. Isso na verdade, isso é idolatria. Idolatria. Né? Isso é uma idolatria. As práticas são, né, comumente parecidas, né? Se você pegar Umbanda e Candomblé, eles remontam a tradição do sacrifício do templo e aí deturparam isso e criaram outro tipo de religião. Todas as religiões, se você analisar, como eu já estudei bastante, já frequentei praticamente todas têm uma origem na Torá, sejam elas orientais ou não. Sérgio, repete o nome dos anjos que foram atrás da... Nome dos anjos. Espera aí que eu também não sei de cor, não. Não sou esse gênio todo que vocês acham, não. Senoi, Sansenoi, Semangelof. Senoi, S-E-N-O-Y. Sansenoi, S-A-N-S-E-N-O-Y. Semangelof, com F mudo. Isso, esses anjos têm referência na internet e eles têm referência como os anjos protetores das crianças. É daí que tem. Eu nunca ouvi falar desses, não. Mas tem, pode procurar que vocês vão achar. E eles estão, a maioria das referências, sejam elas de qual religião for, é que eles protegem as crianças. Mas, na verdade, vem do judaísmo. O judaísmo não tem história. Tudo do judaísmo vem de escrituras verdadeiras. É Torá oral. Não tem como um Deus que desceu
fez sexo com uma terráquea e nasceu filho de um deus. Isso é tudo mitologia grega. O judaísmo não tem mitologia. O judaísmo não tem mitologia. O judaísmo não tem história. O judaísmo tem história. História, verdade. Você sabe o nome do anjo em hebraico? Esse é o nome em hebraico, Senó e Sansenó. Eu não sei pronunciar. Aí é coisa para o Márcio, para o Bruno. Bruno, que sabe falar hebraico, sabe ler. Mais ou menos. Um minuto que eu faria ali. Ele sabe, ele é Muito rápido. Queria ver o nome deles em hebraico. Como você escreve eles em hebraico? Aí eu posso pesquisar. Você é o professor de hebraico do Bruno, não é? Aham, sim. Prazer. Johan. Prazer. Eu vou procurar. Prazer, tudo meu. Vou mandar para o Bruno, que eu tenho como achar isso. Vou mandar para o Bruno e o Bruno manda para você, combinado? Coloca no grupo porque coloca nas crianças quando nascerem, né? Você também pode... Para fazer ela lembrar o juramento de não fazer mal quando ela visse um dos anjos ou o nome de um deles. Mas aí a gente, graças a Deus, as crianças não tem acontecido nada. Eu, pelo menos, graças a Deus, tenho visto que as crianças nascem tranquila, né? Eu acho que ela não está tendo tempo de fazer mal, né? Baruch Hashem, a gente não sabe. Porque diz a Torá que quando você faz suas rezas diárias e fala o Shema 2 vezes por dia, pelo menos, um Binei não tem que falar 2 vezes por dia. Oi, pessoal. Infelizmente o tempo do Zoom acabou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no canal, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.